Boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Louvamos ao Senhor por esta oportunidade, por esse privilégio que o Senhor está me concedendo de estar mais uma vez debatendo, conversando, com todos vocês as questões concernentes ao reino de Deus. Quero dizer que esse programa que ora a gente idealizou, Pense com Dias, é um momento de reflexão, é um momento que a gente vai refletir as diversas questões hoje que envolve a nossa sociedade, a igreja, como a igreja está participando neste momento tão significativo para o nosso país. Iremos pensar sobre questões que versam sobre a igreja, sobre a filosofia, sobre a sociologia, e todo esse processo para que a gente tenha uma compreensão diferenciada da compreensão que nós obtivemos a partir de todo um processo de orientação, digamos assim, teológica, de orientação, vamos dizer, bíblica. Pense com Dias é um momento que você vai ampliar a sua linha de raciocínio, independente daquilo que projetaram para que a gente pensasse só a determinados aspectos e dali a gente não saísse mais. Então nós estamos ampliando, estamos fazendo esse vídeo toda sexta-feira, que vai ser muito importante para a gente debater. E hoje são temas diversos e eu trouxe um tema hoje que é o fundamento que nós criamos, e o Cristo que nós fabricamos. Então esse tema é interessante, porque esse tema dificilmente você vai ver alguém pregando, ou dificilmente alguém vai discutir esses temas que nós iremos discutir aqui abertamente, com muita tranquilidade, sem ódio, sem guerra, mas usando a nossa capacidade de reflexão. Amém? O fundamento que nós criamos e o Cristo que nós fabricamos. Então, o que é isso? O Evangelho, ele tem um fundamento. E o fundamento é Cristo. Ora, nós, ao longo da história, nós, principalmente agora, nessa época nossa, século XXI, nós estamos se distanciando do fundamento que é Cristo, estamos propondo um outro fundamento que não tem nada a ver com a mensagem que Cristo deixou para a sua igreja. Pense com Dias. É esse momento de reflexão que eu quero fazer com você. Tranquilo? Deixa eu ler uma passagem bíblica aqui, que é muito importante para que a gente tenha uma compreensão maior do que eu quero debater hoje com vocês. Essa passagem, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo de 10 a 16, que eu queria compartilhar com você. Esse texto diz assim: a responsabilidade dos pregadores. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus-me eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará pelo fogo, será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanece, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse texto é muito bonito. Paulo escrevendo à igreja de Corintos, ele está dizendo, olha, o fundamento é Cristo. Alguém pode tentar pôr outro fundamento, mas o tempo lhe dirá que tipo de fundamento é esse. Se o fundamento é dar continuidade a Cristo que ele estabeleceu, ele vai prosperar, ele vai seguir que o fundamento é original, é Cristo. Mas se alguém pôr outro fundamento, o tempo mostrará. Então, qual é a discussão hoje? A igreja tem tido uma vida, digamos assim, política, nós vamos conversar sobre isso dentro dos temas. Hoje as pessoas não conseguem respeitar mais ninguém. É um evangelho do ódio, um evangelho da guerra, um evangelho criador de coalescência. É um evangelho que veio para matar. Não é aquele evangelho puro que Cristo nos ensinou do perdão, da mansidão, da compaixão, da benignidade, da tolerância, do respeito, não. O evangelho hoje é um evangelho totalmente desvirtuado daquilo que Cristo nos ensinou. Ou seja, puseram outro fundamento em cima do fundamento original, que é o fundamento Cristo. E aí envolve-se pastores, apóstolos, diácono, padre, enfim, todos nós fazemos parte desta realidade. E eu quero iniciar, já criando um ponto polêmico aí com vocês, no Pense com Dias, qual é o primeiro fundamento que a gente tem observado numa ótica mais de você usar essa capacidade de observação para sentir realmente o que é que está se propondo, que muitas pessoas têm se escondido, têm recusado a conversar e a debater sobre esses temas. Mas não, eu não vou debater porque isso é muito complicado. Não tem nada de complicado, a gente vai debater aqui tranquilo. Primeiro fundamento, dentre os fundamentos, é que criaram o Cristo, Banco Central de Deus. O que é isso? O Cristo, Banco Central de Deus. A gente sabe que neste momento de um pouco de turbulência nas economias, né, mundiais, e uma dos princípios dos bancos centrais de cada país, a proposta é, olha, vamos imprimir moeda, fazer com que a moeda ela gire, trabalhe a economia e que possa mexer através do dinheiro para que a economia se viabilize através desse gasto social, desse gasto dentro da sociedade. Mas o que a gente tem visto aqui é uma orientação totalmente diferente. A orientação é que hoje a proposta de se pregar o evangelho não é mais aquela proposta original do Cristo que salva, do Cristo que perdoa, do Cristo que é benigno, do Cristo que é compassivo, do Cristo que é bondoso. Hoje a proposta é o Cristo que produz dinheiro para dar a pastores e para enriquecer as pessoas. Então, essa não é a mensagem do Evangelho. Isso é um engodo, isso é um sofisma. Isso é uma forma de exploração que estão se fazendo do Evangelho. Então, as pessoas vão hoje a Cristo não pelo que o Cristo é ou pelo que Ele fez por nós, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, que ascendeu aos céus e que usa de toda a bondade, amor e misericórdia para com as nossas vidas. Não. Então, qual é a proposta? Você vai a Cristo no Banco Central de Deus que Ele vai lhe enriquecer. Mas como é que Ele vai lhe enriquecer? É quando você leva o dinheiro para dar a determinados líderes que se dizem pastores. São pessoas que não têm fundamento teológico, que não têm fundamento nas escrituras sagradas, mas que mercam o evangelho nessa perspectiva do dinheiro. Então é dinheiro de manhã, é dinheiro de tarde, é dinheiro de noite, é só pedir dinheiro do povo e explorar o povo. Eu vi agora recentemente, e aí está no YouTube, você pode olhar nas mídias sociais, que tem um líder dizendo quando você recebeu os 600 reais para
que o governo está dando, você não vai ficar com esses R$ 100, você vai trazer para mim esses R$ 600. Quer dizer, são coisas incoerentes. E o que está faltando é o povo de Deus ter essa capacidade de reflexão, de pensar um pouco, dizer assim, olha, o meu pastor Josenias, que está aqui falando, ele me falou isso aqui, eu vou verificar se isso é verdade, se está na Bíblia. Era assim que os de Bereia faziam. Quando as pessoas iam lá, principalmente Paulo foi lá pregar, os bereanos confirmavam na palavra se aquilo era correto. Então fica aí os líderes vivendo só disso, esquece a palavra. Eles não estão mais preocupados em ensinar quem Cristo representa. Eles não estão preocupados em ensinar qual o valor da salvação, o valor de você ter uma vida ética, uma vida consagrada com o Senhor. Isso é coisa de otário. Isso é coisa de otário. Então, eles não querem ensinar nada disso de palavra. A maioria deles excluiu a palavra. A palavra hoje não faz mais parte desse mote. Mas as pessoas estão negando, não querem falar. Ah, pastor, eu não vou falar isso porque é ético. Peraí, a gente tem que ver, o ético é da palavra de Deus. Essa é a palavra. Então, se confronta com a palavra, a gente tem que confrontar. Não tem guerra. Não tem guerra. Por quê? Se eu passo um culto a vida inteira pedindo dinheiro, traga isso, traga aquilo, traga o carro, traga o sofá, traga a aliança, traga a geladeira, traga isso, traga aquilo. Isso é uma forma de engano, uma forma da mentira. Isso não é o evangelho que Cristo propagou. Por isso, a proposta hoje é que as pessoas devem ir à igreja para buscar dinheiro no Banco Central de Deus. Mas Deus não está aí para dar dinheiro para ninguém, até porque é muito complexo. Veja o que a palavra diz. Eu vou pegar um texto aqui também com vocês. Um texto que está no livro de Timóteo. Antes de eu fazer essa leitura em Timóteo, para mostrar o que Timóteo fala sobre o dinheiro na perspectiva do tempo dele, o que ele estava vivenciando com determinados líderes, eu quero, antes, passar duas coisas que eu achei interessante. A primeira foi de uma pessoa, uma senhora, que chegou para mim e disse, pastor, eu gostaria de ajudar no aluguel de vocês. Eu vou falar com o meu pastor, na sua simplicidade, eu vou falar com o meu pastor e vou pedir para que ele me dê essa autorização. Tudo bem. Aí chegando lá, ela falou com ele e ele disse assim, não, irmão, a senhora não vai dar dinheiro para lugar nenhum porque o diabo já tinha avisado a ele, olhe bem, a complexidade da coisa, que o diabo já tinha avisado a ele que se ela desse, que ele ia acabar com as finanças dela, ia matar o marido dela, ela ia perder a pensão, aí criou todo aquele terror, toda aquela confusão diabólica na mente de uma senhora, e ela veio conversar comigo muito triste, eu disse, fique em paz, pense com dias. Um cara desse é intitulado pastor, um cara desse lê a palavra de Deus? Obviamente que não. Também teve um outro fato, de uma senhora que estava contando, essa me conversou, que ela recebe a pensão dele e o ganancioso foi para cima da pensão dessa senhora e ela tem os remedinhos que ela comprava e ele disse o seguinte, não, a senhora não vai comprar remédio nenhum, a senhora vai dar toda a sua pensão aqui para a gente porque Deus já lhe curou, pronto, então... Esse meu pastor, mas eu preciso. Não precisa nada, a senhora já está curada. O que a gente precisa, a gente vai buscar lá em cima nos céus. Então, é o que eu estou falando do Banco Central dos Céus. Então, Deus é um ser que está em algum lugar primeiro, lá no universo, indiferente, perdido no tempo e no espaço, assentado num banco lá do universo, olhando essas coisas que não interferem absolutamente nada. Então o que esses camaradas mercam é um Deus que não é Deus, é um Deus que é manipulável, é um Deus que criou uma fábrica de dinheiro nos céus e que você doa a ele e os céus doam o que você doou a ele.
Então, são coisas extremamente complexas que a gente precisa refletir. Foi por isso que eu criei esse canal agora, Pense com Dias. Então, pense comigo. É bíblico um tipo de comportamento desse? Você tem que obedecer um tipo de comportamento desse? Veja o que Timóteo nos mostra aqui na palavra. Timóteo, ele diz assim, ó: se alguém ensina outra doutrina, senão conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Olha que coisa interessante, há 2000 anos atrás. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Perfeito, Tiago. Usando o evangelho como fonte de lucro, mentindo, enganando as pessoas, como se o evangelho fosse isso. O evangelho é muito mais do que isso. E o interessante é que esses homens que vão buscar dinheiro no Banco Central, que diz que tem dinheiro lá no Banco Central dos Céus, são esses mesmos que são intolerantes, são esses mesmos que são arrogantes, são esses mesmos que não aceita lidar com opiniões contrárias, são eles que são donos de toda a verdade, são eles que Deus fala exclusivamente a ele. Deus tem esse ser aqui nesse planeta Terra, esse ser de alta excelência criado, o cara que as palavras, elas são profundas. Cristo é só um detalhe. Para esses camaradas, Cristo é coisa de otário. Para eles o importante é o agregar, o ter, como se o ter fosse alguma coisa. E muda o percurso do evangelho, tira o fundamento do evangelho e cria o fundamento da mentira. Um outro ponto que eu quero conversar com você também diz respeito a uma coisa interessante aqui. Uma coisa interessante. Então, ser rico é ter prosperidade espiritual diante de Deus. Então, o que é que eles dizem? Que quando você é bem sucedido financeiramente, que você tem tudo, é que você cresce espiritualmente diante de Deus. Então ele é o Deus da cabeça deles, o Deus da cabeça desses elementos, o Deus da cabeça deles é complicado. Pense com Dias, ó. Não, na cabeça dele você é um ser espiritual e dotado de toda plenitude de Deus quando você é rico e é próspero. E Jesus ensina tudo o contrário. Então, se você é rico e é próspero, você tem fé em Deus, Deus está com você te abençoando. E principalmente quando você tem para dar a eles. Então, aí você é um ser de outra galáxia, você é lá do Crépta 4512, ou de Júpiter, ou de Plutão, de algum lugar aí, você é um ser dos seres, porque vocês têm para dar a eles. Pense com Dias, se você quiser dar, dê. Fazer o quê? Se você quiser, a escolha é sua. Uma outra coisa interessante nessa discussão nossa é que a salvação é uma moeda de troca. Pode observar todos vocês. Qual é o ponto fundamento da salvação? Eu vou explicar rapidamente, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que eu vou ler, mas está em um texto que eu acho extremamente profundo e significativo. É quando Jesus é posto diante dos dois salteadores, né, e um deles blasfema, não crê, o outro diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí a gente da teologia vai discutir essas questões teológicas, tá? Mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para esses caras é diferente. Para eles,
para você ter uma plenitude em Deus, uma salvação em Deus, você tem que dar. A salvação é uma troca de moeda. Não foi à toa que 31 de outubro, se não estou lembrando, 31 de outubro de 1517, a reforma, né, a reforma que teve diversos interesses por trás da reforma, e aí a gente vai conversar num tempo mais apropriado sobre a reforma. Eles estabeleceram 5 solas, né? Então tá ali, um dos fundamentos é a salvação, Deus, palavra, salvação, graça, Cristo. Então tá ali a salvação. Então a salvação não é moeda de troca, querido. A salvação não é você, eles estão dizendo o seguinte: olha, você traz sua oferta, você traz seu dinheiro e você vai salvar a sua família. Isso é indulgência. Isso é reforma, lá atrás já bateu forte. Então eles vendem, mercam com as pessoas, mas sabe o que é isso também? Falta de leitura da palavra. Jesus Cristo disse: a salvação é simples, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você não tem que dar nada, você não tem que doar nada, a salvação está em Cristo. E eu vou ler um texto aqui para você que referenda, olha que tudo, eu estou preocupado em colocar os textos bíblicos, que não é para dizer que o pastor está aqui inventando. Então, pense com Dias, você vai pensar na palavra. Dias vai mostrar a palavra e você vai pensar. Olha o que diz aqui, ó. Livro de Efésios, anote, capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a graça, você é salvo pela graça mediante a fé. Então é de graça. Olha, não pegue a rosa colorida para você salvar sua família. Não pegue o pão de Israel para você. O pão tem aqui, o pão de Israel. Sei qual é a diferença. Não pegue a água de Israel. A água de Israel, até onde eu sei, é a mesma água daqui do Brasil. É H2O, a não ser que a de Israel tem uma fórmula diferente da forma original da água. Então lá a água é diferente, né? Pode ser água, eu não sei. Mas eles dizem que levam o bujão. Eles levam o bujão para Israel para encher o bujão de água, que diz que a água de lá é ungida. E pior que tem crente que acredita nisso. Mas sabe o que é? Falta de leitura da palavra. Eu estava ouvindo uma pessoa dizendo: não, eu vou ali na igreja que eu vou tomar água de Israel para salvar minha família. Eu disse: peraí, você vai tomar água de Israel? Toma água do Brasil, rapaz. Ah, de Israel, água de Israel, qual é a diferença? Ah, não, a de Israel tem unção. Tem unção de quem? Não, do cara que foi lá para Israel buscar. Quer dizer, tem toda essa mística, tem toda essa coisa que a gente ainda não compreendeu, que a salvação não precisa de nenhum desses dogmas. A salvação é de graça. Para salvar sua família você não precisa nada disso. Aprende isso aqui, pense com Dias. Um outro ponto que eu quero colocar para vocês, que eu acho também interessante, que é um outro fundamento colocado em cima do fundamento, que foi o tema dessa sexta, é a demonização versus Cristo. Ou seja, eu até agora não compreendi. Eles nivelam Cristo a nível dos demônios. Então coloca no mesmo pé de igualdade. Então é o que o camarada disse lá, ó, o demônio vai tomar o dinheiro da senhora, vai entrar no seu bolso, vai acabar, blá, blá, blá. Então eles colocam assim, demônio e Cristo, aquele dualismo, né? É assim como se Cristo fosse um ser maior. Como dizia lá o concílio, foi o concílio de Nicéia, se não estou lembrado, acho que foi o concílio de Nicéia, daquela discussão de Cristo, se Cristo era anjo, se era um ser menor, iluminado, aquela discussão. Eles põem essa demonização, então é demônio versus Cristo. Por que eles colocam isso? Porque isso é uma forma de processo de manipulação. Então tem essa guerra, como se Cristo fosse um ser menor que estivesse duelando com os demônios, e os demônios vencem de um lado, o Cristo vence do outro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Cristo venceu tudo e todos. Por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra. Ele é a plenitude de tudo, Ele é a glória, Ele é o poder, Ele é a honra, o louvor. Ele é tudo.
demônio nenhum, ele coloca tudo embaixo dos seus pés, ele venceu todas as coisas. Não existe duelo entre Cristo e demônio, não existe, eles mercam isso para comprar sua fé. Olha, quer ver? Vamos fundamentar aqui na palavra? Deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 12. Apocalipse, último livro lá da palavra, que eles não querem que você nem saiba, você saiba isso. Não querem não. Se você descobrir a palavra, você não vai ficar no engodo. Olha aqui, no engodo, no engano, na mentira. Apocalipse 12, de 10 a 12. Olha o que diz aqui. De 10 a 12 eu vou ler. Diz assim, Apocalipse 12, de 10 a 12. Olha o que diz aqui. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Eles o venceram, nós o vencemos, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Eles não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos ao céu e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui, simples a palavra é simples. Nós já o vencemos, Cristo o venceu pelo sangue e nos deu a vitória dele a nós. Nós somos vitoriosos em Cristo. Por isso, essa dualização que eles criaram entre Cristo e o diabo nivela Cristo a um nível inferior. É um Deus que não tem poder contra o inimigo, porque qualquer coisa o inimigo pode contra-atacá-lo e contra-atacar os seus filhos, e isso, um monte de mentira, um monte de engodo. A palavra diz que nós já o vencemos. Então essa forma de demonização, que o demônio está em tudo, o demônio está na lata de farinha, o demônio está no açúcar, o demônio está no pão, o demônio está no café. No outro dia eu fui tomar um cafezinho com uma pessoa numa cidade, é um amigo, ele tem uma linha assim um pouco radical. Ele disse assim: rapaz, peraí, antes da gente tomar o café, vamos orar esse café aqui para que o demônio saia de dentro do café. O demônio sai de dentro do café. É uma loucura que está se vivendo hoje, esse novo fundamento que estão colocando no Evangelho e deixando os crentes pirados. Pior que os crentes estão pirados. E tão pirado, quer ver? Eu vou dizer um pirado, porque recentemente se chegaram aí defendendo igreja, que a nação deveria se armar. Aí o que foi que aconteceu? E você não pode comentar isso não. Se você vai, os caras vão lhe xingar. Não pode, que a nação tinha que se armar. E aí dentro das igrejas faziam dança da arma. Agora imagine, pense com dias, imagine um país como o nosso, com uma desigualdade social monstruosa desigualdade social. Quem conhece os guetos, as palafitas, as senzala, a Casa Grande, que conhece essa estrutura do nosso país, a gente que sabe os poços de desigualdade, de miséria. Já pensou cada pessoa dessa armada? Rapaz, chegou na rua, o cara olhou pra você: não fui com sua cara, puf, dá um tiro em você. Não, chegou ali, não, eu vou ali com o pão, não, eu quero um pão mais claro, o outro quer um pão mais branco. Aí a discussão entre os dois, o cara dá um tiro no outro. Então, é uma loucura, meu Deus, uma loucura. As pessoas perderam a noção de tudo. Então, não queremos armamento, queremos o povo armado. Graças a Deus que teve uns que não são cristãos, que votaram contra, meu Deus. Por quê, meu Deus? Você já pensou? Aí depois vem a loucura da intolerância. Hoje, você não pode ter uma religião, você não pode. Recentemente, eu falo isso constante, aqui em Alagoinhas, um pai de santo faleceu, os crentes foram para lá travar guerra no cemitério com os pais de santo, com as pessoas de outro, da religião de matriz africana, e querendo guerra, e segura, e chama a polícia, por um lado porque foram expulsar os demônios, os supostos demônios que as pessoas diziam que estava lá no enterro. Lá no Rio de Janeiro, pegaram uma menina de 16 anos, os crentes vinham saindo da igreja, a menina vinha passando, que vinha com roupa de santa, aquela roupa indumentária de branca, tá? Aí foram para cima da menina, chamando a menina de demônio, queriam agredir a menina. Precisou um pastor, você pode ver isso, o pastor Deil contou isso, foi com ele saiu, parou a moto, foi para cima dos evangélicos, disse: não, vocês não vão bater na menina aqui não, vocês vão ter que bater em mim, eu sou pastor Deil, vocês vão ter que dar em mim, bora agora ver se vocês são homem mesmo, macho.
Quer dizer, queriam agredir a menina, demônio, 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 são os santos atiradores de pedra. Quer dizer, não há mais respeito, sabe por quê? É a ideia que estão se passando aí, essa ideia. Hoje não, intolerância religiosa, meu Deus, não, é porque tem aí um defensor aí, que acho que é o defensor de Deus no planeta Terra, que esse é o dono da verdade. Tudo ele é o dono da verdade, tudo ele se mete, tudo ele é o blá 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 da história. Eu queria ter a oportunidade de uma vez de sentar com ele para discutir teologia. A gente discutir teologicamente as coisas. Que ele parece o dono da verdade. Ele é o dono. Meu amigo, você falou alguma coisa, ele é a fonte. Então, são pessoas intolerantes, pessoas que não têm respeito, pessoas que não têm... O contrário. Fui convidado a posso falar aqui, uma das pessoas ligadas à família que nós faleceu, era de raízes de matriz africana, me convidaram para que eu fosse, fui lá no enterro, eles fizeram a parte religiosa deles, depois disse, pastor, o senhor pode fazer a sua parte. Eu fui lá, falei do amor de Deus e acabou a história. Deus é assim, Jesus é assim. Aí eu pergunto, se chamasse Jesus para ir lá, Jesus ia tranquilo, calmo e sereno, ainda tomava cafezinho com eles. Mas eles não querem entender o Cristo histórico. Eles querem entender o que eles criam para a religião deles. Né? Então é isso que eles defendem, então querem matar armamento para a sociedade, querem matar os das religiões que não são iguais, não respeita as minorias, não respeita, e agora tá um negócio aí com um negócio de gay aí, que é um negócio do outro mundo, rapaz, os caras perderam a noção do evangelho e é uma agonia. Meu amigo, é só falar do amor de Deus e acabou, simples assim, simples assim. Fundamentos que eles estão colocando em cima do fundamento original que é Cristo. Eles colocaram o Banco Central dos céus. Vai lá no céu, vai lá buscar o Banco Central do céu, onde eles tiram o dinheiro. Quer dizer, você dá aqui a eles e eles querem que você busque lá no Banco Central do céu. Aqui eles vão guardar, comprar casa em Miami, comprar tudo de bom. E vocês aí, fica aí nessa aí, não lê a palavra não. Vamos aqui. Outra coisa, a demonização é outro fundamento. Demonizou Cristo e o demônio. Então são iguais, a disputa é igual. Então eles esqueceram que Cristo é Deus que criou o demônio, que criou tudo. Deus é Deus, tem que comparar, não tem nível de comparação nenhum. O Senhor é Senhor dos céus e da terra, Ele que emana e promana todas as coisas dEle, Ele é o ser maior, Ele é Deus. Então o demônio é um sopro, a palavra diz, com sopro desfará. E eles estão pregando essa igualdade. A quem interessa, pense com Dias. A quem interessa, prega essa igualdade. É tão simples. Pense com Dias. Vai pensando, vai refletindo. Um outro ponto agora, esse ponto que eles colocaram também acima do fundamento do Evangelho, é um ponto conflitante. Sabe o quê? A infalibilidade pastoral. Olha o termo, a infalibilidade pastoral. Isso que foi tema lá antes não só na pré-reforma, como na reforma, era a infalibilidade papal. Então o Papa não erra, não vai. Agora tem infalibilidade pastoral. Rapaz, eu não acredito. Tem coisas que eu digo, meu Deus, eu estou em um outro planeta, eu estou com 59 anos, passei 30 anos dentro de igreja, eu conheço como é que circula, como é que formata as coisas. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, estudou comigo no seminário, conversando com ele, encontrei ele, a gente conversa vai, ele disse, rapaz, lá na minha igreja, se alguém me questionar, boto pra rua na hora. Eu disse, peraí, rapaz, não, eu sou inquestionável, meu amigo. Eu tenho a verdade, se eu disser que é isso, é isso. Ovelha tem que comer embaixo do chicote, porque se você dá a chicotada, porque se você tratar bem... Não, rapaz, eu fiquei parado, analisando, eu digo que você é um maluco, se dizendo que... O cara estudou comigo, o cara tinha a cabeça até tranquila, ficou maluco. O evangelho chegou. Então, a infalibilidade, tem pastor, eu vi aqui, tá na internet, tem um aí que chegou para a ovelha e disse assim, Deus vai lhe matar. Por quê? Porque discordou dele. Rapaz, Jesus permite, Deus na sua plenitude, você pode questionar Deus. Aliás, eu tenho uma mensagem que eu falo sobre a graça de Deus, né? Eu falo, você pode questionar, você pode não crer nele, você vai fazer o que você quiser. Deus lhe dá liberdade.
Já os pastores aqui da infalibilidade pastoral não querem nem que ser questionado. Nem ser questionado. Tem um que disse, não admito ovelha me questionar. Rapaz, você é Deus? Eu perguntei, você é Deus? Você é Cristo? O que é que você é, rapaz? Rapaz, não, porque eu não posso permitir isso. Você não pode permitir por quê, meu amigo? Se Cristo permitiu que qualquer um questionasse ele, qualquer um viesse tirar dúvida. Não, ele não pode tirar dúvida, não. Eles nem querem que você tire dúvida. Querem não. Querem não quero tirar dúvida. Então, essa infalibilidade é uma forma de controle, é uma forma de dominação, é uma forma que ele vai dizer assim, ele vai passar a ideia, pense com Dias, ele está passando a ideia para você que ele é um ser que está no mesmo nível de Cristo. Esse mesmo nível de Cristo vai forjar e criar uma certa autoridade. Essa autoridade é para você chegar bem perto dele e saber que você não está falando com um ser finito e mortal. Você está falando com um ser infinito e imortal. Então isso é a ideia que ele quer passar para você. E uma outra ideia é que ele pode pegar o óculosinho, é que eu estou sem óculos aqui, ele pega o óculosinho, baixar assim, ó, e olhar por baixo do óculos. Aquilo quer dizer muita coisa. Então você tem que ler as escrituras. Então quando um camarada desse chegar a dizer, não permito que seja questionado, você pega a sua Bíbliazinha e sai da igreja dele, sai, mano. Se o cara não quer ser questionado, se Deus se permite ser questionado, e um pastor mero mortal não quer ser questionado, e aí, meu amigo, você fica se você quiser. Então, qual é a visão aqui desse fundamento? Essa visão desse fundamento é colocar ele como um ser agente de Deus que está no mesmo nível de Cristo. E estar no mesmo nível de Cristo é estar com um poder sobrenatural. É ele que cura, é ele que tem a palavra, é ele que tem a solução, é ele que tem tudo. Então isso passa a construir a ideia de que você é submisso a ele em tudo. Então tudo que ele pedir, você tem que ceder, tudo que ele quiser, porque a autoridade é ele. Então essa é a ideia dessa infalibilidade que a reforma protestante já deu umas porradas lá atrás, agora tem os caras aqui no século XX se achando infalível. Eu fui conversar com um outro amigo meu, que também estudou comigo, não posso citar, estudou comigo, aí encontrei essa pessoa, e fui me dirigir a ele. E aí, pastor? Ele, rapaz, me deu uma parada. Olha que o cara estudou 4 anos comigo. Aí o cara me deu uma parada interessante. Josenias, pastor não, apóstolo. Eu parei assim. Eu não, se ele estivesse conversando com um leigo, um cara que não estudou, um cara... É até compreensível. Mas comigo, meu amigo, que passei pelo mesmo, construí dele na mesma teologia, por ele vir virar para mim e dizer, não, você está falando com um apóstolo. Aí eu perguntei a ele, o que significa apóstolo? Não, o cara é apóstolo. É porque, é assim, querido, títulos. Título não caminha com a palavra. Título é só título. Eles criaram um monte de título. Eu soube até que tem agora o agente, não, cadê? Tem um termo, eu esqueci agora. É como se fosse a segunda pessoa de Deus, de Cristo no planeta. E tem uns aí que querem ser mesmo, viu? Tudo eles querem defender em nome de Deus. Eu estou fazendo a defesa do Evangelho, eu estou fazendo a defesa de Cristo. E Cristo precisa de defesa? De quem Cristo precisa? Cristo precisa de quem para fazer defesa? Não, eu estou defendendo Cristo aqui. Defendendo de quê, meu amigo? Aí... o cara disse, eu sou apóstolo. Aí eu fui falar com ele, no outro dia encontrei com outro, fui falar, e aí pastor, ele não, pastor não, bispo. Aí eu digo, virou a paranoia, toda era paranoia. E ninguém lendo a palavra. Mas sabe por que isso? Porque esses títulos, deixa eu dar uma entradinha aqui. Esse título sobre você, ele cria uma certa condição de posicionamento acima dos meros mortais. Então os meros mortais, são os Dalits, são os meros mortais, na casta lá, olha, da Índia, né? Você está naquela parte dos Shudras, lá embaixo, Shudras, você está lá embaixo, então os caras estão em cima,
Então o título coloca ele acima. E esse título engrandece, né? Ah, o título, eu sou isso, eu quero ver caráter. Eu quero ver você ter personalidade. Eu quero ver na hora que você chegar lá e dizer, não, não é assim. Eu quero ver você ter caráter. É você chegar lá, não dar cheque sem fundo, não explorar o seu empregado, como eu conheço, a gente que tem título e não paga os trabalhos. A pessoa precisou ir para o Ministério do Trabalho, bota lá na sentença, não paga, tem luxo, é carro do ano, é carro top, os blá blá blá. Mas quando você vai no pano de fundo, é só, como diz Lobão, é tudo pose. Ninguém chega com os ensinamentos que a palavra... Eu sei porque eu ando no meio, são 30 anos, passei prática, tenho mais de 30 anos. Igreja, caminho, eu sei como é. Eu sei como é. Então, eu sei como é que funciona aquilo ali no pano de fundo. Um outro ponto, a infalibilidade pastoral. Então os caras não falham não, viu? Esse é o fundamento, é os top de linha. É os top de linha. Agora vem aqui outro fundamento que eles colocaram. A fabricação da nossa própria palavra. Deus tem uma palavra. A palavra é o Logos se fez carne, o Logos habitou, se materializou entre nós. Fiz uma mensagem sobre isso. O Logos, o verbo de Deus entre nós. Deus se humanizou a fim de nos humanizar. Só seremos humanos enquanto Deus. Sem Deus não somos humanos. Somos qualquer coisa. Não somos humanos. Tem que estar em Deus, Cristo, nesse novo processo de renovação, nesse novo processo de transformação do ser humano. Então, fabricamos a nossa palavra porque é pela palavra que nós manipulamos. Então, se eu utilizo a palavra de Deus na sua essência, nós não temos condição de manipular ninguém, porque a palavra de Deus não vai permitir manipulação. Que a palavra de Deus é o próprio Deus, pois está escrito em João 6,63, minhas palavras são espírito e vida. Ela tem vida e tem espírito, a palavra do Cristo. Então a palavra do Cristo você não pode manipular, você vai manipular com o subterfúgio do que nós entendemos e interpretamos enquanto palavra para utilizar como forma de manipulação desta palavra. Então eu utilizo a palavra e utilizo para manipular. Deixa eu ler um texto aqui, para ver se eu... É 1 de Timóteo, capítulo 6. 1 de Timóteo, capítulo 6. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. 1 de Timóteo, capítulo 6, de 3 a 6. Foi só o que assim. Se alguém ensina outra doutrina, se não conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Então, o que é que eu tenho visto hoje? As pessoas pregando uma outra palavra. Pregando uma palavra, eu já preguei até sobre isso, a segunda palavra. Pregando a segunda palavra, porque a primeira eles já jogaram fora. Porque a primeira reverbera, a primeira desmascara. A palavra de Deus, ela desmascara. A palavra de Deus, ela é espada penetrante de que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta para discernir os intentos do coração. Essa é a palavra. Essa palavra está, se não me engano, em Hebreus 4:12. Então essa palavra, eles não querem a palavra. Pode ver que todo esse processo não tem leitura da palavra. Eu fui para um culto que o cara leu a agenda, umas 70 ações da agenda e não leu a palavra. Eu levantei e fui embora. Depois cheguei no culto que o cara disse assim, ó, se um crente ficar doente, ele está em pecado. Eu peguei minha Bíblia, botei debaixo do braço e saí, que eu não vou ouvir um cara ouvir uma asneira dessa e ficar sentado. Eu digo, pelo amor de Deus, não, fica aí, pessoal. Eu digo, peraí que eu vou ali e volto já. Aí saí a francesa. Aliás, não foi nem a francesa, eu saí de vez. Porque eu não vou suportar ouvir umas babaquices dessa que não dá para descer, né? Não dá. O que é que nós estamos falando? É desses fundamentos que foram postos em cima da palavra. Então, esses fundamentos. Então, está aqui o fundamento da fabricamos a palavra. Então, como é que nós fabricamos a palavra? Nós fabricamos a palavra que a rosa salva, fabricamos a palavra que o dinheiro salva, fabricamos a palavra que a igreja salva. Aliás, eu conheço uma pessoa que diz assim, rapaz, se eu não for no templo hoje, no templo maior, pense com dias, se eu não for no templo maior hoje, eu perco minha salvação. Agora, por que as pessoas não ensinam o rapaz a coisa certa? Quer dizer, se eu não for no templo maior, eu perco minha salvação. Você não vai perder porque você nunca teve. Salvação não depende de templo maior, nem templo menor, meu irmão. Então,
Tá sim, os caras fabricando a palavra de Deus para utilizar essa palavra de Deus como um processo de manipulação para controlar as massas. E você sabe que as massas controladas, elas pensam de acordo com o que se projeta para que elas pensem. Ah, tem uma coisa aqui interessante. Uma outra coisa que eu acho interessante que foi colocado no fundamento é a prioridade às nossas conquistas terrenas. Então, você é valorizado pelo que você tem. Verdade. Você vai se sentar lá na frente, você tem. Se você não tem nada, você não é valorizado. Então, esse fundamento é aquele jovem rico que foi conversar com Jesus, que está lá no texto de Mateus, capítulo 19, versículo de 16 a 30. Mateus, eu vou botar aqui para você ler. Mas eu vou deixar para você ler em casa, viu? Lê aí com calma, tranquilo. Eu vou botar aqui para você só ter uma noção do que é que o pastor está falando. Mateus 19, de 16 a 30. O que é que diz aqui? Mateus 19, de 16 a 30. Deixa eu ver aqui. Ora, se aproximou dele um homem que lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o Senhor fala que ele deveria vender os bens que ele tinha, e o jovem saiu triste porque era possuidor de grandes posses, né? Se vocês vão ler esse texto aí em casa, Mateus 19, de 16 a 30, ele sai abatido porque era dono de posses. E qual é a prioridade hoje das igrejas? É as conquistas terrenas. Aí Jesus disse: não acumule tesouro na terra, que o ladrão vem, rouba, a traça, mina, acumular tesouro nos céus. O discurso entra em confronto com o discurso de Jesus. Jesus disse que é para não acumular tesouro na terra. Com isso eu estou dizendo que você não tem tesouro? Não é isso. É você colocar o seu coração nesses tesouros. É isso que Jesus estava falando para aquele jovem. O coração dele estava preso. E o Senhor diz: a gente vai servir a dois senhores, ou servir, vai agradar um e desagradar o outro. Não podemos servir a Deus e a mamon, dinheiro. Então a gente precisa entender isso aqui. Olha, eles estão pregando as riquezas terrenas. Então eu vejo os testemunhos. A irmã foi abençoada porque... Não, eu cheguei aqui na igreja do pastor Josenias. Não foi no pastor Josenias, eu estou colocando como exemplo. Aqui, depois que eu cheguei aqui, Deus me deu 4 carros. Como foi, irmã, que você ganhou 4 carros? Assim que não é difícil um empresário bem sucedido para ter 4 carros. Não, 4 carros, não, é que eu comprei um Fusquinha, talhei um pedaço na frente, cortei um pedaço no meio, cortei outro pedaço no frente e um pedaço no fundo, e aí ando com um pedaço de cada um e formou 4. Uma pessoa que eu conheço, uma pessoa muito querida, nossa aqui da família, essa pessoa tinha um quartinho, aí dividiu, um quartozinho, aí fez umas paredes, separou 4 paredezinhas dentro desse quarto, para dividir, botou cada filho num pedacinho, um cômodozinho pequeno. Aí daqui a pouco eu estou vendo ela dando testemunho na televisão: olha, Deus me deu 4 casas. Peraí, eu conheço aquela irmã. Aí depois fui: irmã, a senhora deu um testemunho que a senhora tenha 4 casas, a senhora tem um quartinho ali onde a senhora mora. Pastor, me perdoe, mandaram eu falar, eu falei. Entenda um negócio desse. Pense com Dias. Dias vai ficar doidinho, velho, se tentar compreender isso. Pensa com Dias. É pra gente refletir, é pra gente entender o momento que nós estamos vivenciando. E uma outra coisa que foi colocado em cima do fundamento é o Cristo da nossa conveniência. O Cristo da nossa conveniência. João 6, de 26 a 27, aqui, deixa eu ver aqui, João 6, de 26 a 27. Deixa eu ler esse texto aqui para vocês. João 6, hoje a gente está fundamentando tudo aqui na Bíblia. João 6, de 26 a 27. Diz assim: Respondeu Jesus: em verdade vos digo, me buscai não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão e vos fartaste. Um grupo de pessoas que vinham atrás de Jesus, não pelo que ele era, mas porque comeram pão. Jesus fez o milagre do pão, eles comeram, e eles estavam seguindo por conveniência das conquistas
o que Cristo poderia oferecer. Hoje a gente tem visto isso, as pessoas não estão preocupadas em servir a Cristo com integridade, no sentido, na perspectiva de mudança de vida, na perspectiva da transformação, segundo Paulo, um novo homem, uma nova criatura, na perspectiva de que somos limitados, pecadores, que carecemos a cada dia da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, mas servindo a Cristo com outros objetivos, pelos milagres, pelos carros, pela fazenda, pelo gado, por tudo que Deus pode nos dar. Agora é o seguinte, morre e fica tudo aí, ninguém leva nada. Eu nunca vi dizer que o milionário lá no túmulo botou a Ferrari, botou os cavalos, botou tudo junto lá para morrer junto com ele. Não, fica tudo aí para os parentes brigarem e discutirem. Então a questão é essa que Jesus está dizendo. Muitos estão vindo buscando só bênção, buscando riquezas em mim, mas não vêm porque eu fiz pela humanidade, que foi entregar a minha vida para resgatar a muitos da condenação eterna. Então esse é o Cristo. Não, então o que é que nós fazemos? Nós colocamos esses fundamentos em cima da palavra. Então Cristo está dizendo, olha, quando Cristo deu proferiu aquele discurso que muitos dos discípulos o abandonaram, Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você também não quer ir? Não, ele disse, não, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então as pessoas querem ouvir coisas boas. Olhe, declare aí agora. Essa é da decretação, eu declaro. Você vai declarar, meu irmão. Mas você sabe que as coisas não vão acontecer porque você declarou. Eu declaro que amanhã eu vou ter uma fazenda. Eu declaro que amanhã eu vou ter uma Ferrari. Você vai ter que trabalhar muito para ter uma Ferrari. Vai ter que trabalhar muito, meu amigo. Então não é. Essas coisas não são reais na perspectiva do Evangelho. Você pode construir outra com outros pensamentos positivos, é bom, não é ruim. Você pode, mas o Evangelho não trabalha por essa perspectiva. O Evangelho trabalha por uma outra lógica. Mas os teólogos agora aí, né, que são os teólogos, eles acham que é. E eu vou falar depois, eu vou falar sobre a teologia da prosperidade, como ela surgiu, como ela foi implantada, como ela está inserida dentro do nosso contexto. E as pessoas querem seguir essas balelas. O interessante é que eu vi uma entrevista recente, eu não vou entrar em méritos agora, de uns pastores em Nova York. Nova York, o nome esse é Nova York, tá lá, eles lá, moram lá, gastam dinheiro lá, vivem lá e querendo dar opinião sobre o Brasil, vivem lá, não estão nem um pouquinho preocupados com o nosso país, com as desigualdades sociais, com 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, não querem saber, estão lá, na dele lá, ó, tranquilo, e querendo dar ingerência aqui. Vou falar também isso está aí no YouTube, saiu na Folha de São Paulo, saiu no Estadão, é só buscar e pesquisar, que a maioria das igrejas que devem a Previdência Social, e devem outras coisas, a Receita, e não é pouco não, o menor ali está em 420 milhões, e ficam aí mercando para as pessoas desinformadas que não sabem, tudo bem, mas quem sabe ler, sabe que não é nada disso do que eles estão fazendo esse discurso. Então a gente acompanha justamente, e eu vou falar sobre isso aqui no Pense com Dias, que a gente não vai esconder nada, a gente vai colocar aqui, Pense com Dias, justamente para você pensar. É para você julgar? Não, nós não temos capacidade de julgar ninguém, mas para a gente pensar a forma como as pessoas estão agindo e utilizando da palavra para enganar e para mentir. E o último tópico desse tema, que eu vou falar num tópico mais abrangente sobre o fundamento que nós colocamos. Fabricamos o Cristo político. Isso aí vai ter conversa. Fabricamos o Cristo político. A gente vai falar aqui sobre a teocracia. O que é teocracia? A gente vai falar sobre isso. Tem alguns pastores aí que acham que eles vão viver esse estado, né, teocrático. Talvez o Shah Reza Pahlavi, quem conhece a história sabe, o Reza Pahlavi lá no Irã, acho que está se estribuchando lá no túmulo. Né? Então a gente vai falar sobre isso, os processos manipulativos de Cristo. Eu já vi um camarada assim, chegou para mim e falou assim,
Rapaz, olha bem, olha a conversa, eu fico, eu gosto, pensa com Dias, eu gosto, eu fico ouvindo, aí falou assim, rapaz, Deus me falou que eu vou ter mais eleições, 50 mil votos, Deus me falou, aí eu falei, você tem certeza? Tenho. Você está dizendo que... O maluco bota Deus na frente. Você sabe disso, eu estou lhe falando. O cara quando é louco, quer fazer loucura, aí joga Deus na frente. Aí eu disse, você tem certeza? Tenho, Deus me falou. Eu disse, vamos para frente. Não está dizendo, eu vou questionar. Você está dizendo que Deus lhe falou? Terminou a eleição, eu fui no boletim ver. Ele teve 5 votos. Quem é bom de matemática aí? Quem é bom vocês aí que é bom de matemática? Eu sou péssimo de matemática. Ele disse que ia ter 50 mil votos. Teve 5. Aí eu perguntei a ele, ô fulano, rapaz, o que foi que aconteceu? Deus, rapaz, eu acho que eu não tive fé. Aí eu digo, tá certo, tá. Você conversar com doido, você fica doido, viu? Fique doido. Então, a gente vai discutir todos esses temas, como toda sexta-feira, a gente vai abrir esse canal. Eu tenho lá, você sabe que eu tenho no YouTube, terça-feira, no Instagram, terça-feira a gente tem o nosso culto de oração. Na quinta-feira a gente tem o estudo da palavra pelo Instagram. No domingo de manhã, a escola bíblica pelo Instagram. E à noite, pelo Instagram, a mensagem. E agora abrimos esse canal toda sexta-feira para a gente debater temas assim. Hoje eu não fiz um debate propriamente dito, porque eu fui citando alguns tópicos de fundamentos que nós acrescentamos no fundamento que Cristo deixou. Então, qual foram os fundamentos? Primeiro, nós criamos o Banco Central de Deus, lá no céu. Quer dinheiro, vai lá em cima, fale com os deuses que estão aqui na terra, e os deuses que estão aqui na terra, você dá os deuses daqui da terra, e os deuses daqui da terra fala com o Deus que está lá em cima, que é manipulado por eles, e eles vão no Banco Central lá e dá ordem, e o Banco Central lá do céu manda dinheiro para cá para a terra, na cabeça deles. Esse é o fundamento, primeiro fundamento. O segundo fundamento, são vários, eu tirei alguns. Ser rico é ter prosperidade espiritual. Segundo eles, se você tem prosperidade espiritual é porque Deus está com você. Se você não tem, quem está é o capeta. Pronto, para você entender aí o negócio. Outra coisa, a salvação é uma moeda de troca. Esse negócio de salvação, de que Cristo morreu, é coisa de otário. Porque Cristo morreu, não existe isso para esses camaradas. Você tem que dar para Deus lhe dar a salvação. Isso é que eles dizem. Outro fundamento, demonização de Cristo. Então demonizou Cristo, a demonização de Cristo versus demônio versus Cristo. Então criou essa dualização de que faz bem para quem isso, se mostrar que Cristo não é exatamente o Cristo, mas que o demônio tem uma certa relação na briga com Deus. Isso é que eles pregam aí para manipular, enganar. Depois, outro fundamento é a infalibilidade pastoral. O pastor falou, está falando. Meu amigo, pastor, você pode me questionar, pode me chamar para o debate, pode conversar comigo. Pastor, eu discordo disso. A gente vai sentar, vai conversar numa boa. Não tem guerra. Não tem guerra. Aliás, eles esqueceram, eu nem passei um texto para vocês, em Romanos 3, de 10 a 12, que fala que não há um justo sequer. Não tem um justo sequer nesse planeta Terra, meu amigo. Não tem, não tem. Me mostre um justo aí. Não tem. A Bíblia é Romanos, você vai ler lá. Romanos 3, de 10 a 12. O que é que eu leio? Eu vou ler. Pera aí, pai. Romanos 3. Pô, vocês pensem com Dias e você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Romanos, cadê Romanos? Vem aqui. Romanos. Tá aqui. Romanos 3, de 10 a 12. Eu vou ler rapidamente para você. Romanos 3, de 10 a 12. 3, de 10 a 12. Cadê 10? Tá aqui, ó. Tá aqui, diz assim. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Então, se o cara vem com um negócio de infalibilidade pastoral, que ele não é falho, que ele é... Se você quiser, você aceite. Eu ponho minha biblinha e vou logo embora. Vou embora. Tá vendo que eu não vou tratar a ovelha desse jeito, meu amigo? Fabricamos o Cristo da nossa
palavra. Então, é a palavra que nós fabricamos, é essa que nós colocamos, e esqueça esse negócio de palavra de Deus. A palavra agora é a palavra dos homens, esqueça a palavra de Deus. A prioridade nossa, é nossas conquistas, é carro, é isso, é tudo, é fazenda, é carne. Já teve até um aí que disse que Jesus tem casa de praia no mar, alugou. Ah, me deixa, tanta besteira, tanto besterol. Outra coisa aqui, o Cristo da nossa conveniência. É o Cristo que a gente vai seguir por nossa conveniência, que eu vou falar num próximo tópico, que vai estar fundamentado no Cristo como sendo um instrumento de uso nosso. É um instrumento de uso nosso, né? O Cristo que nós compramos, o Cristo que está no shopping posto, a gente chega no shopping, compra o que quer, vem embora, paga e vai embora. Então esse é o Cristo, nós vamos falar sobre isso. E o tema fundamental é provavelmente a gente vai no próximo encontro discutir o Cristo político. Isso aí vai dar tempo. O Cristo político, meu amigo. É os caras dizendo que foi Deus que mandou. É Deus que mandou. Faça-se. É Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O negócio está tão sério que uma vez eu estava indo para Camaçari e eu fui com um irmão, né? Um irmão. Você está aqui, mas a história é só para os irmãos entenderem. Eu fui com o irmão, chegando lá, chegando na rodoviária, eu ia entrar, né, na fila, o irmão disse, não, pastor, o senhor não vai entrar agora aqui não, o senhor vai ficar aí do lado de fora, que eu vou tirar os demônios que estão nas cadeiras sentados. Como é, rapaz? Como é, rapaz? Ele, não, eu vou tirar os demônios. Aí entrou no carro, não deixou ninguém subir, todo mundo, não, peraí, ô demônio, saia do banco A, você que está no banco 3, você que está no banco 6, você que está no banco 7, por favor, desça todo mundo. Aí, desce. Pastor, pode subir agora, sobe o senhor primeiro, já tirei tudo. Quer dizer, o negócio está nesse nível, o negócio está nesse nível, está na paranoia. Então, ou se a gente não se ajustar na palavra, a gente vai ficar manipulado por aqueles que manipulam a palavra. Amém? Quero encerrar dizendo que esses fundamentos foi posto, né? O fundamento que nós criamos. Criamos o fundamento e tiramos o fundamento de Deus e colocamos o nosso. Na próxima sexta, a gente vai estar debatendo outros temas, dentre esse, o Cristo político. Esse aqui, a gente vai entrar profundo, a gente vai conversar um pouquinho, vai descer para a gente extrair algumas coisas positivas. Pense com Dias, esse é o nosso canal, Pense com Dias. Então vai comunicando a outras pessoas, toda sexta, a partir das 8 horas, nós vamos estar juntos pensando com Dias. Então quero me despedir de vocês, deixando a bênção de Deus para a vida de vocês, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça prosperar a graça, a bondade, a misericórdia dele sobre a vida de todos vocês. E que Deus continue conosco, nos abençoando. Um grande abraço, tudo de bom. E domingo, não esqueça, final de semana agora, domingo. Hoje tem a live no Instagram. A live do Instagram hoje vai estar com o pastor, pastor Jorge Wilton Góes, Jorge Wilton Góes. Hoje ele vai fazer o estudo. No domingo de manhã ele vai também fazer o estudo às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. E à noite eu estarei pregando no domingo à noite, ok? Um grande abraço, que a paz de Deus fique com todos.